No filme A Batalha do Império, não existem vilões absolutos, menos apenas homens em guerra com as suas próprias promessas. Estamos em meados do século XIX durante a rebelião Taiping, um dos conflitos mais sangrentos da história, que deixou a China da dinastia Qing em ruínas. Aqui, a sobrevivência não depende só da espada, mas da estratégia. E, como escreveu Sun Tzu há 2500 anos, a arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Mas e quando o inimigo está dentro do próprio juramento? A história começa com um pacto. 3 homens, que mal se conhecem, fazem um juramento de sangue, tornando-se irmãos. No campo de batalha, eles são apenas mais um grupo de bandidos famintos, mas este pacto muda tudo. Em termos de Sun Tzu, eles alteram a sua posição estratégica, ou, sozinhos, eles eram peças vulneráveis no tabuleiro. Juntos, eles se tornam uma força coesa, um exército em miniatura. Sun Tzu dizia: quem sabe quando lutar e quando não lutar, vencerá. Ao unirem-se, eles escolhem lutar juntos, e essa decisão é a sua primeira vitória tática. Esse juramento não é apenas um ato de lealdade, é a fundação da sua força. Eles sobrevivem porque se unem, eles vencem porque lutam como um só. Mas a guerra raramente é vencida pela força bruta. A verdadeira maestria está na sutileza, na dissimulação. Sun Tzu escreveu: todos podem ver as táticas com as quais eu conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual a vitória é obtida. E é exatamente isso que vemos a seguir. Uma emboscada num desfiladeiro estreito, um cerco que na verdade é uma farsa para atrair o inimigo para uma armadilha. Tudo é guerra indireta. É uma vitória que lembra os princípios do taoísmo. Eficaz, mas sem a brutalidade da agressão direta. É como a água que contorna a rocha, em vez de tentar quebrá-la. A batalha é vencida com uma eficiência fria e calculada, mas a um custo. Cada vitória obtida através do engano corrói algo por dentro. A inocência é a primeira baixa, e as sementes do conflito interno começam a germinar. A eficácia militar começa a entrar em conflito com a honra pessoal. E é aqui que o juramento começa a rachar. O que acontece quando a lealdade, o pilar de uma aliança, se torna um obstáculo para a ambição? Pang, o personagem de Jet Li, começa a ver a lealdade não como um valor absoluto, mas como um recurso, algo a ser usado ou descartado para alcançar um objetivo maior. Confúcio nos lembra que o homem superior pensa na retidão. O homem inferior pensa no proveito. Pang escolhe o proveito. Sun Tzu aconselha a tratar os soldados como filhos amados, pois só assim, eles te seguirão até o vale da morte. Mas o que acontece quando o comandante traiu o próprio irmão? Quando a lealdade é quebrada, o exército pode até continuar a marchar, mas ele perde a sua alma. A aliança que era sua maior força transforma-se na sua maior fraqueza. Chegamos então a uma vitória que é na verdade uma derrota. Shao Weiru, o personagem de Han Di Lao, vence batalhas táticas brilhantes no campo. Ele conquista cidades, derrota inimigos, mas a cada passo, ele perde algo mais valioso. Ele perde a confiança, perde os irmãos, perde a própria razão pela qual começou a lutar. No fim, ele fica de pé no campo de batalha, vitorioso, mas completamente sozinho e quebrado. É uma vitória militar que se revela uma derrota estratégica e moral devastadora. Lao Tse, no Tao Te Ching, adverte aquele que se apega ao poder. Perde o caminho. A vitória de Eru é como uma espada afiada que, de tão usada, já não pode ser guardada na bainha. Ele venceu a guerra, mas perdeu a si mesmo. Sun Tzu nos ensina a vencer o inimigo externo. Mas a Batalha do Império nos lembra: a guerra mais difícil é travada contra a nossa própria sombra. Quando o juramento se torna tática e a lealdade vira moeda de troca, não há exército que resista à erosão do sentido. A vitória no campo de batalha não significa nada se a guerra interior for perdida. Você já viveu um juramento que com o tempo virou apenas uma tática? Deixe sua história nos comentários. E se vocês gostaram dessa análise, me digam se querem um vídeo comparando essa lógica com a ética samurai, em Os Sete Samurais, ou com as ideias de Maquiavel. Obrigado por assistir.